Eu quero ler convosco Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 3, verso 1 até o verso de número 4. Está escrito assim: E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo a toda aquela grande multidão: Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Este é aquele de quem o profeta Isaías afirmou: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, e ele trazia um cinto de couro em sua cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Amém? Estes poucos versículos que acabamos de ler do capítulo 3 estão nos falando com respeito a este personagem bíblico chamado João, conhecido por nós como João o Batista. Eu creio que a maioria de nós sabem, deve saber, estudaram, ouviram, que a palavra Batista não é o sobrenome de João. A palavra Batista não é o nome composto. Batista é o apelido que João recebera pelos homens, pelas mulheres, pelas pessoas da sua época, por ele ter a responsabilidade de oficializar exatamente isso, que deriva da palavra batista, que no grego é baptizar. João recebeu das pessoas, no seu tempo, esse título, essa nomenclatura, esse rótulo, esse apelido, essa identificação de ser o João que batiza, o João que imerge as pessoas nas águas, o João que as submerge, o João que as mergulha. E João fazia isso com o respaldo, fazia isso com a ordem divina de Deus imbuída no ministério que lhe foi emprestado. Deus colocou, incumbiu sobre os ombros de João essa responsabilidade de, ao mergulhar as pessoas nas águas do Rio Jordão, ele estava estabelecendo um rito processual purificatório que era conhecido como batismo do arrependimento, onde as pessoas, ao descer as águas, elas estavam afirmando diante dos céus, dos anjos e de Deus, que naquele momento o seu intuito, sua expectativa, seu desejo, seu anelo, era viver em conformidade com a lei. Era muito mais do que ter uma alteração de padrão de comportamento no campo da moralidade, mas era de tentar ao máximo estar dentro do espectro das ordenanças, dos juízos, das leis, estatutos que Deus estabelecera. É bem verdade que esse batismo não tinha o poder do batismo de Cristo, que todos nós entendemos como o start da graça, que é morrer para o mundo e viver para Deus. Ali ficava no campo do aplacamento da consciência, ficava no campo apenas do amenizar-se da culpa, e diante de Deus dizendo: vou fazer de tudo para viver na sua presença. Mas todos nós sabemos que era impossível, porque não tinha o Espírito Santo descido à terra, o tempo da graça não tinha oficialmente sido instaurado. Então, como é que uma pessoa podia viver segundo a vontade de Deus, sem a dinâmica, sem a operação, a capacitação do Espírito Santo? Eles apenas desciam as águas. Não tinha muita diferença de matar animais, acreditando que os pecados seriam aplacados por Deus. Mas já era um start, já era de forma embrionária, uma síntese do que estava para vir. João é essa pessoa. Eu sei que a maioria de vocês conhecem a sua história.
conhecem a sua biografia. E se eu fosse lhes pedir esta noite para elencar, para enumerar, para citar de forma plausível as qualidades, virtudes encontradas em João Batista e no seu ministério, muitos aqui diriam: pastor, eu cito como exemplo qualificativo o seu zelo, sua diligência, sua ousadia, sua intrepidez. Ou seja, qualquer um desses predicados qualificativos que os irmãos venham elencar com respeito a João, todos estes nós encontraríamos na superfície da sua história. Nós o encontraríamos de maneira explícita, encontraríamos o campo periférico, e todas essas situações, essas citações elogiosas, são válidas realmente ao ministério de João. Ele recebe esse elogio de ser considerado obediente, ousado, intrépido, diligente. Ele merece todos estes e outros mais elogios honrosos com respeito ao que Deus lhe emprestara. Mas eu gostaria rapidamente de lhe citar aqui essa noite algumas verdades, algumas particularidades, algumas peculiaridades importantes, destacáveis, proeminentes e relevantes na vida de João, que você não vai encontrá-las na superfície, que você não vai encontrar na periferia, que você não vai encontrá-las de forma explícita nos textos que endossam a sua biografia, o seu ministério. Essas particularidades honráveis que vou destacar aqui, você as encontra através do tricotar do Espírito, através de não somente ler a Bíblia, mas de meditar, de ruminar, de analisar, refletir, não a estudando, mas permitindo que a Bíblia lhe estude, permitindo que a Bíblia lhe ministre. Dessa forma nós encontramos, por exemplo, algumas características nobres que reforçam a nossa obrigação de honrar João Batista, de celebrar João, de aplaudi-lo, de tê-lo em alta consideração. Primeiro destaque que eu faço: João é considerado pelos teólogos, pelos pais da igreja, como o profeta do avivamento. Isso você não encontra de forma explícita na sua história. Isso você encontra na tessitura, isso você encontra na sua formatação, isso você encontra num mergulho mais profundo, em harmonia com o profético. E por que João é considerado profeta do avivamento e não Abacuque, e não Joel, e não profetas maiores como Isaías e Jeremias ou Ezequiel? Por que ele é considerado o profeta do avivamento? Porque os demais vaticinaram sobre o avivamento, falaram do que iria acontecer no futuro, tiveram vislumbre, insight, ideia, relampejo, sentido, perspectiva, mas não entendiam do que estavam profetizando. João não somente ele é considerado o profeta do avivamento, porque ele vai revelar quem aviva, mas porque ele tem entendimento do que é o avivamento. Num português mais claro, enquanto os profetas que tinham ideia, que tinham um vislumbre, um insight, e como estão no Antigo Testamento, e o Antigo são sombras de coisas futuras, que ganharão pixels, ganharão colorido, cores no Novo. João ele tem a ideia, se estivesse em nossos dias hoje, que o avivamento ele não está ligado a uma liturgia. Avivamento não acontece por causa de um conferencista. Avivamento não tem nada a ver com a placa de uma igreja. Avivamento não é resultado de métodos, fórmulas, equações. João tinha um entendimento que os outros profetas não tinham, que avivamento é exatamente aquele para quem ele indica o dedo e diz: este aí é quem vos batizará com o Espírito Santo. João está nos ensinando que quem aviva, o promotor do avivamento, não está ligado a modismo, não está ligado a... Não. O promotor
do avivamento se chama Jesus Cristo de Nazaré. Onde este homem estiver, pode ter certeza que aí haverá vida. João entendeu isso. Segundo título destacável, honrável para João, no mergulho das Escrituras, é que ele também é considerado pelos teólogos e pais da igreja como o profeta da restauração familiar. O último livro do Antigo Testamento é Malaquias. O último capítulo é o 4. Os 2 últimos versículos é o 5º e o 6º. Deus, através dos lábios de Malaquias, revelou que no futuro ele estaria levantando alguém no poder de Elias, no espírito de Elias, no arquétipo de Elias, e que este levantado estaria convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que Deus não viesse ferir a terra. Nas entrelinhas, João está aparecendo aqui como profeta da restauração familiar, nos levando a entender uma outra verdade. A primeira é que só Jesus aviva. A segunda verdade é que só existe avivamento se o meu lar estiver voltado para Deus. Avivamento não acontece num prédio. A igreja de Cristo não nasceu numa paróquia, não nasceu na sinagoga. A igreja nasceu numa casa, e ela cresceu de casa em casa. Então, com todo respeito, mas avivamento não é o que a gente faz aqui. Avivamento é o que acontece quando eu trato a minha esposa, os meus filhos, e eles me tratam, e nos tratamos, e oramos, e buscamos a Deus com mais um outro respeito. Avivamento não está na manifestação de uma liturgia. Avivamento está no estabelecimento de um lar. Assim como entrou a morte no mundo através de um lar, o Espírito Santo está ensinando que a vida volta através de um lar. Quem entendeu, diga amém. Não, pastor, eu não entendi o que o irmão falou. Ok. Quer pedir um avivamento numa cidade, numa igreja, numa nação? Olhe para a saúde espiritual de um lar. Avivamento não tem a ver com eu falar em línguas, com eu profetizar, com eu cantar em cânticos espirituais e manifestar dons e maravilhas. Não. Avivamento não tem a ver com pregar, porque a jumenta pregou e ela não era avivada. Avivamento não tem a ver com alguém cantando e alguém chorando, porque o galo cantou e Pedro chorou. Avivamento não tem a ver com coreografia, com caricatura, com gente em pé, sentada, batendo. Não. Avivamento tem a ver quando nós entendemos que a nossa casa é a igreja. E aqui nos reunimos todos para celebrar a Deus o que nós fazemos na casa. Tem alguém entendendo? Vocês perceberam a oportunidade que Deus nos deu nesses 2 anos de processo pandêmico, onde o tema foi Fique em Casa? O que fizemos em casa? Que oportunidade ímpar que tivemos para experimentar um avivamento, uma renovação individual e um reavivamento, entendendo que a gente não podia trabalhar, estávamos impedidos de trafegar, de ir, de voltar. Então, o que fizemos em casa? Estão conseguindo entender? Terceiro título desse homem: ele é o último profeta do Antigo Testamento. E ao mesmo tempo ele é o primeiro apóstolo do Novo Testamento. Interessante que, como último dos profetas, ele não fecha esse ciclo profético verbalizando palavras como os outros profetas verbalizavam. Como é que os outros profetas no Antigo Testamento eram identificados? Pelo assim diz o Senhor. Essas palavras nunca passaram pela boca de João. Eu vou lhes dizer, João é considerado o último dos profetas, mas nunca disse assim diz o Senhor. Permitam-me abrir parênteses aqui. Para mim, as pessoas mais corajosas que existem na face da terra são aquelas que dizem assim diz o Senhor, quando Deus nunca falou nada. Só que João não é dessa laia. João não é dessa estipe. Ele nunca disse assim diz o Senhor. Mas é um profeta. E por que ele é um profeta? Porque tudo que ele falava era verdade. Então eu não sou profeta porque eu digo assim diz o Senhor.
Eu sou profeta aos olhos da Bíblia, porque eu falo a verdade. Aqui nós distinguimos um verdadeiro profeta de um falso profeta. O falso profeta pode dizer assim, diz o Senhor. Só que nos lábios de um falso profeta nunca estará a verdade. João Batista vai servir de link, de ponte, de elo, de conexão entre o Antigo Testamento e o Novo. Porque ele está estabelecendo a plataforma da graça, ele está preparando o caminho. Ele une o Antigo e une o Novo. A última palavra de Deus no Antigo Testamento, e depois ele vai estabelecer o período bíblico chamado interregno, foi falar que levantaria João. Depois Deus não fala mais nada. Quando Deus quebra o silêncio no Novo Testamento, a primeira palavra que Deus usa, através de Gabriel, é para falar de João. Esse homem merece o nosso respeito, merece nosso aplauso, merece a nossa consideração. Se você for olhar para a história de João Batista, dentre tantas coisas que você vai perceber, duas com toda certeza você vai destacar. A primeira coisa interessante que eu vejo na história de João Batista é que sua história, sua biografia, ela é muito pequena, ela é muito curta, ela é altamente sintética. Eu acabei de lhes dizer, acabei de lhes citar virtudes implícitas com respeito ao ministério de João. Você conhece características nobres que estão explícitas. Todos nós sabemos que ele é o profeta do Altíssimo. Mas esse homem não recebe do cânon sagrado nenhum capítulo para narrar sua história. Davi recebe 66 capítulos. Abraão mais de 28 capítulos. Josué recebe livros. Tantos outros personagens, servos de Deus, têm um espaço considerável no cânon. Ele não tem um capítulo para falar dele. Ele recebe retalhos. Ele recebe alguns versículos, ainda deslocados, nos 4 evangelhos, mas não um condensamento. Não uma biografia que esteja à altura de quem ele foi. A primeira coisa que você vai perceber é que a história dele é pequena. A história dele é muito curta. Segunda coisa interessante que você vai perceber na história de João é que, apesar dela ser extremamente sintética, capsular, resumida, compacta, porém, ela é profundamente impactante. Eu não sei se você já tomou chá de boldo para aliviar um pouco o estômago, aliviar o mal-estar. Geralmente o chá de boldo você toma da metade do copo para cima. E a gente entende que aquela quantidade de chá é o que vai ajudar a amenizar o processo. Mas talvez vocês também já conheceram uma tal de gota mágica, que ela é sublingual, você coloca debaixo da língua e ela tem um efeito 3 vezes mais forte que um chá de boldo. Então perceba que o remédio é pequeno, a dose é mínima, a gota é pequena demais, mas tem um teor forte. Mas tem uma ação contundente. Mas tem um impacto sobre o teu estômago. Então permitam-me lhes dizer que João Batista, apesar da sua história ser pequena, porém ela é totalmente impactante. Por qualquer ângulo que você olhar para a história desse homem, você vai dizer, pastor Jean, concordo. Ela é profundamente impactante. Olhe para o início da história dele. Olhe para o meio. Olha para o final da sua história. E você vai ser obrigado a dizer, uau. Uau. Deixa eu lhes provar pela Bíblia como isso é uma verdade. Pequena, mas impactante. Poucas pessoas na Bíblia tiveram o privilégio de Deus escolher seus nomes. Poucas. Um desses é João. Não foram seus pais que escolheram o nome dele. Foi Deus que disse, eu quero o nome desse profeta de Yohanan. Ele é meu amado.
ele é João. Um nome comum, popular, corriqueiro entre nós aqui no Brasil e outros países. Ok, foi Deus que escolheu. E isso é impactante, Deus quis esse nome. 2, foi Deus que caprichosamente desenhou o ministério deste homem. O ministério que Deus desenhou para João é que fosse um ministério de impacto. Olha as expressões que Isaías usa sobre ele. Ele vai ser uma voz. Ele vai preparar o caminho. Voz, som. Preparar o caminho, abrir, limpar, facilitar, para que alguém passe por ali. Quem foi João? Foi um New Holland espiritual. Foi um trator com foi uma retroescavadeira ungida. Porque ele veio exatamente para ir abrindo. E naquele momento não pense que Israel era percebido como uma grama. Israel estava mais para uma selva. E para você abrir uma selva é facão, é machado. Ele foi esse homem. Já viram carros imponentes, bonitos, de chefes de Estado, de diplomatas, de líderes de nações? Todo o aparato, todo o protocolo que é envolto para que esses homens com segurança possam trafegar pelas ruas, avenidas e rodovias. Motos militares, carros militares, carros à paisana blindados. Mas eles não fazem a escolta, não abrem o caminho no silêncio. É absurdamente um conjunto de sirenes. E quando você vê essas motos e carros parando ruas, fechando semáforos para que alguém passe, sem que você entenda, você diz: alguém muito importante está passando ali. Entendeu quem foi João? João, ele foi esse batedor que conforme ele falava, ele anunciava: atrás de mim. Quem está vindo atrás de mim? Quem vai passar por aqui? O homem, esse era João. João era como esse míssil norte-americano poderosíssimo, que não tem arma bélica de defesa, que consiga impedir seu poder de penetração. João era um tomahawk. João é uma dinamite ungida. Cada palavra que saía da boca dele, ela quebrava, fragmentava, estilhaçava os corações de pedra das pessoas. Corações que se transformavam em carne, para depois ouvir a mensagem do Evangelho. Esse era João. Ele tinha um ministério desenhado por Deus de impacto. Você percebe uma outra coisa impactante. Deus chama o anjo Gabriel e disse: desça agora um templo de Jerusalém, porque nesse exato momento do período da tarde, caiu a sorte sobre um sacerdote, que é da ordem de Abias, sua esposa é da linhagem de Arão. Esse sacerdote se chama Zacarias, a esposa desse homem se chama Isabel. Ambos estão em idade avançada e não podem ter filhos. Desça e diga para ele que eu estou lhes dando o privilégio de serem pais de uma criança, que será o porta-voz, o profeta do Altíssimo. Preste atenção aqui no interessante. Olha os detalhes de Deus sobre os nomes: Zacarias, Isabel. Ele é sacerdote, ela é estéril, ambos estão em idade avançada. Nas entrelinhas, querendo ou não, Deus está dizendo a Gabriel: você vai falar com um casal altamente frustrado no seu coração. Porque não existe maior frustração para uma mulher que casou-se e não pode ser mãe. Ela quer ser mãe, mas Isabel não pode ser mãe. E nesse contexto judaico, infelizmente, as mulheres eram vistas de forma bem subalterna, e não tendo filhos, piorava mais ainda a situação. Então ela é uma mulher frustrada.
O seu esposo é um sacerdote. E por que ele é frustrado? Porque vê a esposa frustrada? Não. Então por que ele é frustrado? Porque não pode ser um pai? Sim. Mas o mais profundo, escute, é que nesse momento você só podia ser sacerdote se você fosse filho de sacerdote. Então, se Zacarias não tem um filho, o ministério morre com ele. Não tem sucessão. Então ele se sente frustrado. A mulher se sente frustrada porque não pode ser mãe. Ele se sente frustrado porque não pode gerar um sucessor ministerial. Vai morrer com ele. Mas esse homem, com idade avançada, nunca deixou de ir para o templo. Se nessa época você só podia ser sacerdote a partir dos 20 anos, e se casavam, as mulheres casavam aos 12 anos, e os homens de 14 a 15, se a Bíblia os caracteriza em idade avançada, eu não posso precisar a idade que eles têm, mas de acordo com outros correlatos bíblicos de pessoas com idade avançada, eu entendo que pelo menos eles tinham 70 anos. Então esse homem, sendo um sacerdote dos 20 aos 70, são 50 anos indo para o culto. 50 anos indo adorar a Deus, sem filho. 50 anos esperando um milagre de Deus, sem milagre. 50 anos indo para a presença de Deus, sem obter nada da parte de Deus. Mas não deixa de ir. Tem uma mulher em casa frustrada, triste, mas ele vai. O seu coração entende que o ministério morre com ele, mas ele vai. E por que que ele vai para o templo, apesar de não ter um filho que seria como presente? Porque para ele mais importante que o presente é a presença. Porque o mais importante para ele não é a bênção, é o abençoador. Ele não vai para o templo pelo que Deus pode fazer. Ele está indo 50 anos ao templo pelo que Deus é. Não tem milagre, mas ele adora. Não tem a bênção, mas ele adora. A esposa não tem filho, mas não ele adora. Não tem uma sucessão, mas ele adora. Ele adora, ele adora, ele adora, ele adora, ele adora, ele adora, e ele adora. Ele resolveu adorar, porque a adoração é o estilo de vida. Nesse dia, dentre a segunda casta, que é aquele pertence entre as 6 sacerdotais de Abias, que contém pelo menos só na casta dele 10.000 sacerdotes, nesse dia a sorte cai sobre ele. Então são 50 anos que ele nunca teve a experiência que vai ter, de adentrar ao templo e poder oferecer o incenso no altar do templo. E ele entra, coração quebrantado, compungido, expectativa a 1000. Que experiência, que privilégio. Antes de morrer entrou no templo, ofereceu, foi escolhido. É nesse momento que o anjo Gabriel aparece. E para os judeus, 2 percepções eles tinham diante de um anjo: ou que veio para exercer juízo ou uma bênção. Só que pense, não tenho filho, minha esposa estéril. A nossa mente trabalha mais para o juízo do que para a bênção. Esses dias Deus usou uma pessoa para falar comigo no dia 7 de setembro, de forma tão sobrenatural, e se cumpriu na íntegra, que a pessoa chegou a dizer assim para mim: pastor Jean, onde o irmão está agora, do seu lado direito tem um pequeno abajur, entre você e o abajur tem um anjo. Eu confesso para os irmãos com muito temor, eu falei: Deus, isso está mais para feitiçaria. Lembra quando os discípulos viram Jesus andando sobre as águas, chamaram ele de fantasma? A gente consegue levar a mente para o mal do que entender que é uma bênção. Então Gabriel diz: não tenha medo. Eu vim aqui para lhe trazer uma bênção. Você vai ser pai. Sua esposa vai ser mãe. E como
como Deus faz muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Você queria um sacerdote? Deus vai levantar um profeta. Sacerdote fala com o povo e o povo fala com ele, mas profeta não. Ele fala com Deus e Deus fala com ele. O impacto foi tão grande. Foi tão grande o anúncio que Zacarias fica mudo. Pastor, ele ficou mudo por quê? Porque recebeu uma promessa. E perceba que Zacarias só volta a falar depois que João Batista nasce. Então foram 9 meses de mudez. O que Zacarias nos ensina aqui da parte de Deus? Quando Deus te fizer uma promessa, com todo respeito, fecha a boca, passa um zíper, um esparadrapo, não abre a boca. Deus fez uma promessa, não precisa sair contando para ninguém. Deixa a promessa se cumprir, deixa se materializar, deixa a promessa se realizar. Depois você abre a boca e conta, mas enquanto a promessa não se cumpre, fica mudo. Zacarias sai do templo mudo. E é óbvio que os colegas, os irmãos, os amigos que nunca viram ele tendo o privilégio, devem ter perguntado: como é que foi a experiência? Conta para mim, o que aconteceu? E Zacarias: o quê? Você não está podendo falar? Você não está podendo falar? Você ficou mudo? Ficou mudo por quê? Apareceu alguém para você? Quem? Anjo? E depois que o anjo apareceu, você ficou mudo? Olha o olhar. Depois que o anjo apareceu, você ficou mudo, um olhando para o outro. Descobri uma mulher estéril, o ministério vai morrer com ele, entrou no templo hoje para Deus julgar o cara, tá vendo aí? Interessante que ele acabou de receber uma bênção, mas as pessoas estão entendendo que aquilo que antevê a bênção, que é o processo, estão olhando para o processo como reprovação divina, maldição, como pecado secreto. Mudez para os judeus nesse momento é símbolo de possessão demoníaca ou de um castigo divino. Então estão olhando para Zacarias não como alguém abençoado, mas como alguém amaldiçoado. Já perceberam como as pessoas não entendem as provas que passamos? Um olha para o outro e diz: isso não é maldição, isso é reprovação divina. Quando na verdade é Deus abençoando e a pessoa interpretando que Deus está reprovando. Escute aqui: quem levou Jesus para o alto do topo do templo não foi o Espírito Santo, foi o diabo. E quem levou Jesus para o deserto não foi o diabo, foi o Espírito Santo. Cuidado com as suas conjecturas e axiologias precipitadas. Cuidado em ficar olhando para a pessoa e achando que aquilo que está sendo promoção para ela está sendo promoção, pode ser punição. E cuidado em ficar olhando para as pessoas achando que aquela prova que ele está passando, que antecede a bênção, está sendo uma punição, quando na verdade já é o próprio Deus articulando a bênção na vida dele. Cuidado! Nem tudo que ganha destaque vem de Deus, e nem tudo que está no deserto vem do diabo. Quantos estão entendendo? Digam amém. O anúncio foi impactante. João Batista está dentro do ventre da sua mãe Isabel. Dr. Lucas diz: 6º período de gravidez, 21ª semana de gestação. Não é isso? Tem uma doutora chamada Joanna Willen. Ela escreveu aquele livro que virou best-seller, A Psicologia do Pré-Natal. E uma das coisas interessantes que a doutora Joana escreve sobre gravidez é que no 6º período, a partir da 21ª semana de gestação, o feto já tem atividade mental. O feto consegue ouvir e distinguir sons. Então imagine, João está dentro do ventre de Isabel. 6 meses. Não passa de um feto, não é uma criança, é um feto, vida intrauterina. Maria acabou de ser impactada pelo Espírito Santo.
foi envolta pela sombra do Altíssimo, ficou grávida de Jesus, vai até a casa de Isabel e fala com Isabel. Não sei se foi bom dia, boa tarde, boa noite, Shalom, Adonai. O fato é que quando Maria falou com Isabel, João Batista ouviu a voz da mãe do Salvador, ficou cheio do Espírito Santo, começou a saltar e pular de alegria. Isabel ficou impactada, cheia do Espírito Santo, começou a cantar um cântico espiritual. Maria foi envolvida e uma glória de Deus foi estabelecida ali. Cuidado com a tua crítica sobre o comportamento de um adorador. Não tente entender por fora o que um adorador sente por dentro. Pare com esse negócio de entender que quando Deus se move e quando o Espírito tem liberdade para trabalhar, que algumas pessoas mais extrovertidas, eufóricas, calorosas, estão vivendo uma espécie de criancice. Você está errado, não porque não é criancice, não, é porque um feto, não uma criança, ao ouvir a voz da mãe do Salvador, já ficou cheio do Espírito, saltou e pulou. Eu estou tentando dizer para você que é impossível ele ter ouvido espiritual sensível ao Espírito Santo, quando percebe a presença do Nazareno, não reagir a esse estímulo emocional. Só não reage quem está morto, mas quem está vivo, quando sente a presença, ou adora, ou levanta a mão, pula, salta, grita, mas ele manifesta a honra. A honra. A mensagem desse homem era impactante. Senhores obreiros, João Batista só tinha uma mensagem. Mas era impactante. O problema não está em comer o arroz e feijão, pastor Marcelo, todos os dias. O problema é faltar o tempero do arroz e feijão todos os dias. Não entendi. O problema não está na mensagem. O problema está na ausência de tempero. Estão entendendo? Dê um aleluia sem o tempero da unção, é um. Um aleluia temperado, é outro. Uma mensagem sem tempero é uma. Uma mensagem temperada é outra. A mensagem dele era uma só. Metanos. Metanos. Ou seja, mudem a forma de pensar. Mudem o pensamento. Tem uma nova mentalidade na linguagem de hoje. Da neuroplasticidade seria: recebam sinapses espirituais. Recebam novos, na linguagem informática, um software do céu. Pensem diferente. Raciocinem diferente. Reflitam, é o que João está fazendo aqui. Essa é a única mensagem que ele tem, que vai na mente. Impactante. A forma como ele estabelecia o rito purificatório no Jordão era muito impactante, porque multidões de toda a circunvizinhança, Judeia, Galileia e outros lugares vinham para ser batizados. Imagine a cena. 4.000, 5.000, 6.000 pessoas, formando fila indiana. E esse homem de aspecto antissocial, percebido como antipático, anti-urbano, pela ótica da psicologia, psiquiatria e psicanálise, quem sabe seria considerado um esquizofrênico. Esse homem dentro da água olhava para aquela multidão de pessoas e dizia: próximo candidato. A pessoa saía da fila e vinha. Ele colocava o dedo direito na sua testa e perguntava para a pessoa:
por que você quer se batizar? E a pessoa em alto e bom som tinha que dizer, porque eu sou um pecador. Aí ele perguntava, qual é o seu pecado? Ou quais são? E as pessoas tinham que enumerar os seus pecados em alto e bom som. Então ele derramava, deitava as pessoas às águas. E a pessoa saía. Próximo candidato. Próximo candidato. Sabe o que eu acho interessante aqui, Oséias? É que o próximo candidato estava na fila. Se Jesus esperou a sua vez, por que é que você não consegue esperar? Diga para quem está perto de você aí, vai chegar a sua vez, só espera. Não corta fila, não manipula, não usa de artifícios escusos, para de manipulação, para de mexer os pauzinhos, espera na fila! Espera! Jesus esperou. Jesus esperou. Agora você imagina Jesus indo na direção de João. João não queria batizar Jesus. E por que João não queria batizar? Porque ele só batizava quem tinha pecado. Então ele está dizendo para Jesus, eu não posso te batizar porque tu és santo. Eu não posso te batizar porque tu és limpo, puro. Jesus diz, para que se cumpra o que você prega. Escute aqui, olha o que Jesus está dizendo para João. Muito mais importante para mim do que aquilo que você prega, é o que você vive sobre o que você prega. Viva o que você prega. Viva o que você prega. Viva o que está escrito. Me batiza. Gente, vocês têm ideia do que é ter no colo do braço aquele que não segura na sua mão? Você tem ideia do que é olhar para ele? O impacto foi tão grande que João foi o único homem que contemplou céu se abrindo, Deus falando, o Espírito Santo descendo, e o próprio Deus Emanuel saindo das águas. João não se aguenta e ele começa a gritar, eis aí o Cordeiro de Deus que tem o poder de tirar o pecado do mundo, e eu não sou digno. João Batista denuncia o pecado do rei Herodes em adultério com a sua cunhada Herodias, casada com o irmão casada com seu irmão Filipe. E porque ele denuncia esse pecado de forma pública, a autoridade não gosta de ser confrontada. Davi respeitava muito Natã. E mesmo assim, Natã, para falar com Davi da parte de Deus, contou uma historinha. E quando disse, és tu homem, vazou, #fui. Porque a autoridade não gosta de ser confrontada. Essa é a verdade. E como esse homem confrontou o rei, como é que ia ficar a moral do rei diante do povo? Então ele manda João para a prisão. E João fica lá 1 ano. E o rei quer soltar João. Reivindicação do povo, piquete, aquela coisa toda. O rei era domita, não era judeu, estava em instabilidade diplomática com os judeus, para não perder então o governo. Vamos soltar João, só que nesse dia que ele vai soltar,
que era o seu aniversário. Ele deu uma festa e uma menina cheia de ginga, expressão corporal, de habilidade artística, dançou e a plateia ovacionou e a plateia aplaudiu, todos disseram, ela dança demais. E o rei, para fazer média, então com a menina chamou e falou, vem cá menina, seu nome? Salomé. Essa não era a voz dela não. Eu nem sei porque eu imitei desse jeito também. Mas o nome dela é Salomé. Salomé, o que você quiser, até a metade do meu reino eu te dou, é só pedir. Salomé corre para a mamãe Herodias e pergunta, mãe, a senhora acabou de ouvir o que o rei falou? Ouvi, então o que é que eu peço? Passei na Disney, uma bolsa em Harvard, o que eu peço? E a mãe disse, eu quero a cabeça de João Batista agora decapitada num prato. Parece que eu vejo a filha dizendo, mãe, o rei quer me dar metade da bênção dele, e a senhora está focada na cabeça de um homem, em vingança. Tem muitas pessoas assim no nosso meio. Elas abrem mão da bênção do rei, porque estão focadas em querer ver a cabeça de alguém num prato. O rei concedeu o desejo dela. Poucos minutos, no meio da festa, entre orgia, embriaguez, promiscuidade, estava a cabeça do profeta. Que morte impactante. E como termina essa história? Com Jesus fazendo um comentário que nunca fez sobre Abraão, que nunca fez sobre Davi, nem Moisés, nem Josué. Jesus disse para multidões e os discípulos, o que vocês foram ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Vocês foram ver um homem muito bem vestido, de trajes e linhos, porque esses estão frequentando os palácios. O que vocês foram ver? Um profeta? Não, eu lhes digo que vocês viram alguém que é muito mais do que profeta. Porque dos nascidos dentre as mulheres da terra, ninguém foi maior que João o Batista. Gente, eu acabei de lhes contar a história. A biografia pequena desse homem. Ela é compacta, mas o seu teor, seu recheio de impacto. Eu entendendo que estava recebendo de Deus essa inspiração. Porque nós não temos revelação. Revelação é a Bíblia. Nós temos inspiração. Nós temos iluminação da revelação, não revelação. Se você ouve alguém pregar dizendo eu tenho uma revelação, ou é falta de entendimento dele, ou é maldade, porque nós não temos revelação. A revelação já está na palavra. O que a gente tem é entendimento do Espírito Santo sobre a nossa mente, os nossos olhos, para sermos iluminados e entendemos a revelação. Só quem entendeu, diga amém. Então, eu estava escrevendo isso, sendo iluminado, inspirado. Ô Senhor, obrigado por uma mensagem, obrigado por seu sermão, eu vou pregar sobre isso, eu já entendi, realmente é curto, mas é impactante, e a igreja vai entender, e ponto final. É nesse momento que eu entendi o Espírito de Deus ministrando ao meu coração. Como quem perguntasse, sou eu que estou te inspirando, ou isso é fruto da sua mente? Não, Senhor, o Senhor está me inspirando. Sou eu que estou lidando concatenação de raciocínio, desenvolvimento de pensamento, para colocar aí no papel? Sim, Senhor, é o Senhor. Então, se sou eu que estou te dando a mensagem, quem te deu autorização para colocar ponto final? Deixa eu perguntar para você, se é Deus que está no controle da sua vida, quem te deu autorização para colocar ponto final? Quem te deu ordem para dizer que acabou, vou desistir, vou retroceder, vou abrir? Se Deus é o teu Senhor, se Ele é quem te governa, quem te comanda, quem está te autorizando a... Tira esse ponto final hoje, e eu digo isso da parte do Espírito Santo. Tira esse ponto final hoje aí. Coloca a vírgula, porque Deus não terminou a história que Ele tem com você. Eu fui obrigado então a refletir, a recapitular o que preguei. Eu preguei sobre o nome dele, eu preguei sobre o ministério que Deus desenhou. Eu preguei sobre o anjo Gabriel que falou com Zacarias, o impacto, a mudez, aquela coisa toda. Eu preguei sobre... Senhor, eu falei a história toda. Não!
você desprezou o que ele comia. Ah, é. Realmente o que ele come aqui é impactante, porque ele comia gafanhotos e mel silvestre. Eu já conheci algumas comidas exóticas, e sei que existem milhares de outras exóticas por aí, mas eu desafio alguém me mostrar um Masterchef, um restaurante, onde no cardápio, está no prato ali, gafanhotos e mel. Eu tive o privilégio de algumas vezes pregar no Japão, de algumas vezes estar em Tóquio, na feira principal, e perceber a quantidade de comidas exóticas que tem ali, animais de todos os tipos, inclusive vários insetos, baratas, formigas. Porque você pensar, e eu vi pessoas comendo este gafanhoto. Já existiu mais de 800 espécies. Hoje existem no máximo 250 espécies. Dessas 250 espécies, só um gafanhoto é comestível, que é o da família dos Ortopera. E você vai encontrar esse gafanhoto em Levíticos no capítulo 11, verso 20, 21, 22 e 23, onde Deus está orientando Israel sobre animais imundos e limpos que eles podem comer. E entre esses aparece o tal da locusta, o acris, o gafanhoto, a família dos Ortopera. Até hoje, árabes, beduínos comem, países asiáticos comem. Então ele comia esse gafanhoto e comia mel silvestre. Preste atenção aqui. O que é que os teólogos dizem? Pastor Zaqueu, os teólogos dizem o seguinte: alguns acreditam que esse gafanhoto aqui não é um inseto, não é o que aparece no livro de Joel, não é a locusta. Teólogos creem, alguns teólogos creem, a maioria, que é gafanhoto mesmo, é um inseto. Outros tantos creem que esse gafanhoto aqui que ele comia é o fruto da alfarrobeira, que dá a alfarroba, que o filho pródigo quis comer, que os porcos comiam. Essa alfarrobeira, ela dá um fruto, que é como se fosse uma vagem. É um vegetal. Então eles creem, em duas escolas teológicas, o gafanhoto mesmo, ou esse legume, esse vegetal. Os teólogos também creem em dois tipos de mel. Uns creem que é o mel da abelha mesmo, que Sansão comeu, que Jonatas comeu, que Jesus comeu, e que Deus fez sair da rocha no deserto. E outros creem que é a geleia da tâmara, que é o extrato da tâmara. Creem, são os dois tipos de mel. Eu não sei dizer se é o gafanhoto ou se é o mel da abelha. Eu não sei dizer qual. A única coisa que eu posso dizer com toda certeza, independente de ser o inseto ou ser o fruto da alfarrobeira, esse gafanhoto aqui é muito amargo. Eu não sei se o mel é da abelha ou se é da tâmara. A única coisa que eu posso dizer com toda certeza, é muito doce. Porque o mel é muito doce. E esse gafanhoto aqui, como vegetal ou inseto, é muito amargo. Eu estou tentando dizer que João Batista, ele comia algo muito amargo. E algo muito doce. Mas ele não comia o gafanhoto. Ele não comia o mel. Nisso a classe teológica se une. Ele comia mel com gafanhoto. Imagine o nosso córtex cerebral tentando entender a degustação, o paladar. O que ele está comendo agora? Porque muito amargo, com muito doce, e muito doce, com muito amargo, não é nem doce, nem amargo. Então o córtex cerebral não decodifica, não. A mensagem que chega no córtex, contraditório, esquisito, contraditório, porque não é doce e não é amargo, não é doce, é os dois. Pegue um pote de mel, coloque sal e coma. Pastor Jean, me ajude a entender. O irmão está dizendo que a dieta de João Batista era altamente impactante, sim, porque eu nunca vi ninguém comer isso.
E qual é a aplicação disso que o Espírito de Deus ministrou ao seu coração sobre a dieta impactante de João? O entendimento que eu tive é que João se alimentava, se nutria, se abastecia de coisas ruins e boas. Ele experimentava coisas amargas e coisas doces. Não um, não outro, os dois juntos. Então ele experimentava o contraditório. Porque a vida humana é contraditória. A vida humana é um ingerir diário de coisas boas e de coisas ruins. É um experimentar diário do amargo e do doce. Significa dizer que a vida humana, ela está totalmente envolta dentro dessa percepção da contradição. Porque não existe vida sem contradição. Preste atenção aqui agora. De onde vem a vida? De onde vem o existir? Da contração. E o que é uma contração? É o que a mulher sente para dar luz a um filho. Então ela está dando vida. Ela está permitindo a existência. Então o existir dessa pessoa vem da contração. E o que é a contração? A contração é dor. E se você perguntar para uma mulher, seja na cesárea ou num parto normal, está sentindo dor? Ela vai dizer, estou. Apesar que na cesárea não, né? Vai ser cesárea, mas vamos dizer que o processo é ruim. Está gostando do processo? Ela vai dizer não, que abrir a barriga. Ou está... Mas se você perguntar para ela, quer parar por aí, quer desistir? Ela vai dizer o quê? Não, então calma aí, está ruim, mas está bom. Não, está bom, mas está ruim. Não, calma aí. Então você vê a criança chutando, e do lado de fora você fala, ai que coisa mais linda chutando. Você do lado de fora, ele do lado de dentro, se pudesse dizer, eu quero sair! Contra. O que é uma contração se não a dor? Então calma aí, a vida para ser vida ou vivida, ela precisa da dor. Sem dor não tem vida. Até porque se não tem dor, a pessoa está morta. Então o que gera a vida é a dor. Mas isso é contraditório. Porque significa que eu vou viver com dor. Mas ainda bem que eu estou vivendo com dor, porque eu estou vivendo. Porque sem dor eu não vivo mais. Pastor, me ajuda aí, vou te ajudar. É a dor, é a contração que ajuda o feto a nascer. Nasceu. Olha a contradição. Olha quantas contradições. O médico vai dizer assim, para ver se ele está com saúde. Vê se ele está com saúde. E como é que eles fazem para ver se essa criança está com saúde? Para ver se está tudo certo, positivo, com saúde. Saúde. Calma aí. Eu tenho que apanhar para mostrar que está tudo bem. Então está tudo bem quando eu apanho. Foi bom ter sido afligido. As muitas cadeias contribuíram. Todas as coisas contribuem para... calma aí. Então, ok. Então, apanhou, choro. Ai, que maravilha. Tudo certinho. Mas vamos ver, de forma mais científica, se a criança está bem. Vamos lá. Pum! Espeta o pezinho. Sai sangue. Então, através da espetada que você recebe, está excelente. Está excelente através do... E por que a criança chora? Ela chora porque acabou de entrar ar no seu pulmão, encontrou líquido amniótico, foi uma violência. Então, graças a Deus que ela está chorando, mas graças a ela... Estão conseguindo entender, gente? Quantos estão entendendo o que Deus está ministrando aqui? Por que a cara da criança nasce? Ela vem toda amassada.
Porque foi feito um grande estresse para nascer. Sem estresse não tem vida. Diga para alguém perto de você, você já nasceu estressado. Se é dieta, isso é o mel com o gafanhoto com o mel, é o doce com o salgado. Isso é vida, dia e noite, vida e morte, sol e chuva, verão e inverno, perder e ganhar e ser. Vai para a Bíblia. Se você não vai perceber o quanto a Bíblia é contraditória, quem quiser achar a vida tem que perder. E quem quiser perder, vai achar. E quem quiser crescer, tem que descer. E quem descer, vai crescer. Mas quem quiser crescer crescendo, vai ser humilhado. Mas quem se humilhar, vai ser... Número 2, estou terminando. A dieta de João Batista nos ensina que se eu e você queremos imitar Jesus, nós precisamos aprender a dar mel para quem nos dá pratos de gafanhotos. Se eu quero imitar Jesus, se eu quero viver a vida de Jesus, encarnar Jesus na terra, eu preciso aprender a dar mel para quem me calunia, a dar mel para quem me difama, a dar mel para quem tenta acabar comigo. Ouça bem, se você quiser escrever isso no celular, depois escreva. Se eu não dou mel para quem me dá fel, não tem céu para mim. Porque dar mel para quem me dá mel é fácil. A minha prova cristocêntrica de vida é no dar mel para quem me dá gafanhotos. As pessoas que mais receberam honra de Deus foram as pessoas que no momento em que recebeu gafanhotos deram mel. Estevão viu o único que viu Jesus em pé, ao lado direito de Deus. Quando recebendo pedradas, ele dava mel. Perdoa, Pai, não imputa pecado, não imputa. O reino de José foi estabelecido quando depois de tudo que os seus irmãos fizeram, ele chorando diz, não foram vocês que me colocaram aqui. Foi Deus que me colocou aqui para dar mel para vocês. A vida de Jó foi radicalmente abençoada por Deus depois que ele orava por aqueles que lhe deram gafanhotos. Eu não sei se vocês já leram aquele livro, O Perfil de Três Reis. Quem não leu, vale a pena ler, bem pequenininho. Esse livro me impactou muito. Ele me ensinou o seguinte: a grande questão do livro é, por que Deus permitiu um Davi ungido ser perseguido por um Saul endemoniado? Como? As respostas são múltiplas. A principal, o autor recebeu de Deus essa palavra: quando Deus permitiu Saul perseguir Davi, é porque Deus queria matar um Saul que havia dentro de Davi e ele não sabia. Quando Deus permite alguém me caluniar, é porque Deus está matando o espírito de caluniador que existe dentro de mim. Estou lhes pregando Bíblia, gente, isso é avivamento. Isso é palavra. Jeremias disse, quando eu comi a sua palavra, nos meus lábios era como mel. Termino. Eu preciso aprender a extrair lições doces de situações amargas. Ouça aqui, por favor, com todo respeito. Se esses 2 anos de pandemia, se nós não nos tornamos melhores do que nós éramos, talvez nunca mais nos tornaremos. Quando a pandemia veio, e no momento como pastor evangelista, imagina, cada um teve seus problemas, estou falando de mim. Sumiram todas as agendas. A oração que eu fiz a Deus é: o que eu vou fazer agora? E enquanto eu orei assim, não tive resposta. Quando eu falei, Senhor, o que é que o Senhor quer me ensinar sobre tudo isso? Aí veio o entendimento. A pergunta que você tem que fazer já não é o que você vai fazer, é o que você vai ser a partir de agora.
As nossas maiores oportunidades estão escondidas em obstáculos. Se nós tivermos condição de nos reinventar para superar isso, o Espírito Santo está dizendo: continue se reinventando, que você vai superar qualquer outro obstáculo. Aprenda a extrair lição doce de situação amarga. Aprenda a ressignificar. Faça a leitura de contexto. Não olhe apenas para o limão. Veja uma limonada. Diga: eu vou tirar uma ideia daí. Eu vou criar algo daí. É disso que vai se transformar no meu start, na minha mola propulsora. Eu vou usar isso para crescer. Eu vou usar isso para expandir. Você tira a lição doce de situação amarga. Quem está entendendo? Nada é por acaso na Bíblia. Se o texto diz que ele comia gafanhotos, mas termina dizendo que ele comia mel silvestre, é porque o Espírito de Deus nos dá o entendimento de profetizar que o gafanhoto não vai determinar o teu final. A última palavra na sua vida não serão de coisas ruins, de coisas amargas, de coisas azedas, de dores e frustrações. A última palavra na sua vida é que depois de uma noite de choro, amanhã com alegria vem. O que o Espírito de Deus está ministrando essa noite aqui, e eu recebo a autoridade para lhes declarar, feche o guarda-chuva, porque está chegando uma temporada de mel sobre a sua casa, sobre a sua família, a sua empresa, os seus relacionamentos e o seu ministério. Chegou o tempo de mel. Deus quer que você saia daqui essa noite lambuzado, encharcado, envolto, abraçado pelo mel. É o tempo do mel, não é mais tempo de gafanhoto. Só quem entendeu, levante a mão para adorar. Eu profetizo um tempo de mel sobre a sua casa. O mel vem depois dos gafanhotos, mas vem. Deus vai adoçar você hoje. Eu creio que enquanto eu estou ministrando essa palavra, pessoas estão sendo curadas na alma, curadas nas emoções, estão recebendo a alegria do céu, o mel do céu, o mel do céu, o mel do céu. Esse ano de 2022, grave isso, escreva isso, pense nisso, deixe o Espírito relembrar você. Vai ser o tempo, o ano do mel de Deus na sua vida. O Espírito está trocando os talheres, está trocando a mesa, está trocando a toalha, está colocando um novo prato, novos utensílios, e está dizendo que o teu banquete tem mel, na comida tem mel, tem doce, tem algo diferente. O que não aconteceu vai acontecer, você vai experimentar o que você nunca experimentou hoje. Chegou o tempo do mel. Chegou o tempo do mel. Se você pode, diga para alguém perto de você: chegou o tempo do mel. Diga para ele, diga para ela: chegou o tempo do mel. Profetiza junto, creia junto. Chegou o tempo do mel. Seja de pé, por favor, seja de pé. A igreja esteja de pé. Chegou o tempo do mel. Eu quero crer que todos nós fomos abençoados pela palavra. E antes de passar o microfone, eu preciso, de forma rápida, mas preciso, perguntar: quem sabe eu estou pregando para alguém afastado? Quem sabe eu estou pregando para alguém distanciado? Quem sabe eu estou pregando para alguém que deixou o prato do mel e foi querer comer o gafanhoto? É noite de mudar de prato. Você é o que você come. A comida revela muito sobre quem somos. O prato que escolhemos. Deus não tem gafanhoto para você. Esse não é o projeto de Deus para você. O projeto de Deus é de salvação, é de libertação, de restituição, de refrigério. O projeto de Deus é de mudança de vida, de mudança de mente, de uma nova história, um novo tempo, um novo ciclo. Se essa noite tem alguém aqui afastado, se essa noite tem alguém aqui distanciado,
e deseja voltar para Jesus, e deseja viver esse tempo de alegria. Davi, depois de pecar, diz: torna-me a dar a alegria da salvação. Tem mel da salvação para você aqui essa noite. Se tem alguém afastado, distanciado, e você deseja voltar a ser abraçado pelo Pai, receber o Filho, perdão dos seus pecados, o seu nome escrito no livro da vida e uma nova história a partir de hoje, eu vou pedir apenas que você levante a sua mão assim, dizendo: pastor, eu quero voltar para Jesus. Se tem alguém ali, só apenas levante a mão e eu quero orar por você. Se tem alguém afastado, distanciado, caído, experimentando um ciclo vicioso de coisas amargas, de derrotas, fracassos e frustrações, e você sabe a causa disso, tudo isso muda. Tem um prato de mel para você. A alegria está à sua disposição. Você só precisa dizer: Senhor, eu quero. Sua vida muda hoje. Sua história muda hoje. Se tem alguém, levante a mão assim. Ao fazer isso, o Senhor vai estar te libertando, vai estar te restaurando. A opressão não tem poder sobre a sua vida e a sua casa, não tem poder sobre o seu casamento e o seu relacionamento. O Espírito de vida está aqui, o Espírito de salvação está aqui. Aqui não é João Batista pregando, mas eu estou pregando o que ele pregava: arrependei-vos, mude de vida, mude a mentalidade. A cada palavra da Bíblia é uma dinamite que chega ao nosso coração. Se tem alguém, levante a mão assim. Eu já vou orar e passar ao pastor. A igreja esteja de olhos fechados. Esse é o momento do mel. Esse é o momento onde os gafanhotos são dissipados, algemas são quebradas, correntes são destruídas. Fomos alimentados pela palavra. A palavra é como mel. Sairemos aqui transformados, mas o nosso desejo e o de Deus é ver você transformado também. Se você deseja, onde você está, ao levantar a sua mão, começa o processo da graça, o processo da mudança. Essa é a mensagem que Deus colocou em nosso coração. Nós pregamos a tua palavra, Senhor, na direção do teu Espírito. Ela não volta atrás vazia. Ela sempre vai realizar aquilo para qual foi enviada, ainda que os olhos humanos não dimensionem, ainda que a gente não veja. Mas a palavra, quando encontra terra fértil, ela germina, cresce, se transforma em alimento e muda a vida dessa pessoa. Te louvamos essa noite porque entendemos da parte do teu Espírito, através da vida de João Batista, que a vida aqui na terra é contraditória. Os homens são contraditórios, governantes são contraditórios, nossos sentimentos são contraditórios, nossos desejos são contraditórios, a nossa mente chega a ser contraditória, mas a tua palavra, que é a bússola, que é o prumo, ela nos ajuda a entender que apesar do contraditório, onde abundou o pecado, sempre vai superabundar a graça. Que teremos aflições neste mundo, mas temos que ter bom ânimo, porque a tua vitória, ela está sobre nós. Somos vencedores por causa de ti, e por isso que nenhuma dessas coisas tem poder sobre a nossa vida. Eu te louvo pelo teu Espírito, porque essa noite o Senhor está nos ajudando a sairmos aqui conscientes que fomos alertados pelo Espírito da sabedoria, que nós vamos ressignificar nossas vidas. Nós vamos aprender a sermos resilientes apesar das crises. Vamos aprender a nos reinventar. E vamos ofertar mel para quem nos dá pratos de gafanhotos. Nós não vamos perder o céu pelo fel que se propaga e dissemina no coração. Raiz de amargura, ressentimento, não vai perder. Somos templos do teu Espírito, nos preparando para o estabelecimento da sua vontade. Nós oramos e te agradecemos pelo poder do teu nome, porque cremos que o tempo do mel chegou sobre a nossa vida e a nossa casa, em nome de Jesus, amém. Quem pode, diga amém.